Mais uma vez ao seu programa. Isso aqui é uma casa que a gente tem no coração, Astério, e eu fico feliz que você está cuidando bem. Como é que Deus faz, né? Um dia eu estava aqui apresentando, hoje eu estou aqui tá sendo lá no entrevistado. Senado da República, pré-candidato a governador, é isso mesmo. Ô, meu irmão, eu acho que a participação do povo através da televisão e essa interatividade, é isso que eu devo muito à TV. Eu devo muito à TV Gazeta, ao Roberto Moura, a todo esse time da TV que caminhou conosco. Sim. E eu nem tinha a noção de que um dia a gente ia chegar onde chegamos, trabalhando pelo povo do Acre. E você citou, né, meu amigo Astério, fim de semana passado, Mané Urbano, Feijó, Tarauacá. Né? Tem muita coisa pra gente falar, levamos ali o benefício, inauguramos um estádio, né, praça, as duas praças. A gente vai ver umas imagens aí bonitas, eu acho que a Lilian preparou, de obras legais que a gente está fazendo no interior para a nossa população, através das nossas emendas. Eu conversei com um prefeito, não só um, né, do Vale do Acre, amigos e tal, como Carlinhos do Pelado e tudo, e eles dizem, por exemplo, que o teu gabinete em Brasília é um gabinete de muito trabalho, tem uma equipe assim que atende, que corre atrás, que vai para ministério, e tu tem, apesar de você ser da direita e bolsonarista, mas você tem um trânsito com os ministros, né? A maioria dos ministros são deputados que foram deputados conosco. Sim, já tinha uma porção, né? Por exemplo, Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, Celso Sabino, que é do turismo, e outros, né? O próprio Padilha, que foi deputado também. E você acaba fazendo. Amizade às vezes ali, né? você tem lados opostos, mas você respeita a pessoa. Sim, respeita claro. o pensamento, Claro. discorda, né? Muitas vezes combate, mas o ser humano, por ser seu colega ali de trabalho, você convive com ele. E os amigos Celso Sabino, que é do nosso União Brasil, e Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, Sim. são amigos de trabalho, de parceria ao longo do mandato de deputado federal e agora como senador, e viraram ministros. E tem também outra coisa, como coordenador de bancada, nós defendemos o interesse do Acre e o interesse do nosso Estado está acima de tudo. Temos que conversar com os ministros, temos que conversar com o governo para trazer as emendas, liberar os recursos, trazer os benefícios para o Acre. É o nosso papel e eu não posso fugir disso, por mais que eu discorde de muita coisa, por mais que a gente faça uma oposição, mas com muito respeito, com ideias, com temas que são bons para o Brasil, votando contra aquilo que nós não concordamos, mas aquilo que é bom para o Brasil, votando a favor, aquilo que é bom para o nosso povo. Tem que ser assim, Astério, senão a gente não convive. O extremismo, o ódio, ele faz muito mal às pessoas. Então, eu acho que nós temos que saber conviver e respeitar as pessoas. E aí, a partir daí, o diálogo, todos nós somos falhos, somos seres humanos. Nós não podemos olhar e achar que somos donos da verdade. Não, não somos, nós somos falhos. Por isso que Cristo veio em nosso favor, sabendo que o ser humano é decaído, que você, como um bom cristão que você que é um servo de Deus, é um pastor, mas lá na frente você pode cometer uma falha, decepcionar alguém, mas nós vamos ter Cristo ao nosso lado. E na vida, no convívio com as pessoas, Astério, vai ser assim. Eu abri um programa hoje, lembrando no Salmo 137, que ainda que caia, não ficará prostrado. Não ficará prostrado. Não é? Eu acho muito, muito bom, porque é para todos os homens, todas as mulheres desse mundo, né? Verdade. A gente pode tombar, mas tá lá, levanta, meu amigo. A empresa teve dificuldade, é na vida conjugal, em qualquer lugar. Mas Deus está ali para te levantar, né? Flaviano Melo me dizia uma coisa. Eu gostava muito de ouvir Flaviano, nosso querido ex-governador, senador, ex-deputado. Uma vez Flaviano vendo uma disputa ali entre dois deputados no plenário da Câmara, um xingando o outro, ofendendo. Ele olhou para mim naquele jeitão desse. Olha, Alain! Não faça isso! O Alain imita legal, a gente imita Bolsonaro, imita um monte de gente, você não sabe. Nas horas de descontração. Né? No tocante, a coisa. Mas então, Flaviano dizia o seguinte, Alain, você que está começando agora, eu estava chegando na Câmara, não vá por esse caminho de ofender os outros, por mais que ele seja seu adversário político, né? Às vezes o cara é adversário político, você pode debater, né, no campo das ideias, como a boa política faz, né? Mas aí, às vezes, você vê os colegas ofendendo o outro ali no plenário. Isso, infelizmente... Sei não, né? Não, vamos trabalhar, vamos defender o que a gente pensa pelo Acre, né? O Acre é um estado que precisa muito da gente, o Brasil precisa da gente nesse momento. E, como eu disse, às vezes você
erra com um, pode falhar com o outro, mas você tem que pensar a sua história, o seu nome, aquilo que você sonha e o que você tem de motivação pelo seu povo. É o que nos move, Astério. O que me move é o amor por esse Estado, que é onde eu vivo, é onde está a minha família, onde tudo, o pouquinho que eu tenho está aqui, e é onde eu quero viver minha vida e cuidar do meu filho para que ele seja um acriano que ame e que tenha orgulho do Estado onde ele mora. Tem 4 aninhos o Pedro, anos, né? acriando do pé rachado, o meu filhote, e cada dia que passa eu fico vendo. É um Estado melhor que eu quero que ele possa viver. São os nossos filhos e netos. Sim. Você que já é vovô, né? Vovô. Vovô, tem uma turma boa aí. Alan, tem um projeto seu, a gente vai iniciar. Nós temos imagens aí, produção, só um minuto, porque tem uma proposta do Alan que a gente já tratou desse assunto, que é transformar, eu acho tão interessante essa ideia, onde é o parque, onde é o Sétimo Beck. Sétimo Beck, não é o quintal. 7º Batalhão de Engenharia e Construção, ali o Beck, que vai para a Estação Experimental, pega a Nações Unidas, a Isaura Parente, deslocar o Beck dali para uma outra área e transformar num parque. Olha, Astério, isso é um centro cultural, esportivo. De tudo para a população de Rio Branco. Não é admissível que, durante tantos anos, a gente passe por ali e veja um espaço tão bonito, um espaço verde, com um lago maravilhoso, e até então ninguém tenha pensado, poxa, vamos dialogar com o Exército, convencê-los a sair dali, levá-los para um lugar melhor, porque quando sai uma máquina da do 7º Beck, tem que parar nas Nações Unidas todinha, porque aqueles caminhões pranchas são enormes, às vezes sai uma máquina ali e atrapalha o trânsito. E para o Beck, lá atrás, quando o Rio Branco ainda era uma cidade bem pequenininha e eles chegaram e se implantaram ali, tudo bem. Hoje não, hoje o Rio Branco é uma cidade totalmente ali, cheia de espaços, tanto comerciais quanto de moradias, avenidas que passam por ali, tem Nações Unidas, tem a Isaura Parente, que a gente quer duplicar. Sim. E aí leva o Beck, tira dali, leva para outro lugar. A gente está esperando aí, pacientemente, o prefeito Boca Calon cumprir a palavra dele, entregar o terreno que se comprometeu conosco, com o próprio Exército, de que iria desapropriar uma área que a própria prefeitura apresentou ao Beck. Estou aguardando o prefeito Boca Calon cumprir a palavra dele, espero que cumpra, porque o povo de Rio Branco está esperando só isso para que o Beck possa começar a construir sua estrutura na outra área. Porque as casas, porque ali não é só o Beck, o batalhão, as oficinas, os galpões, o escritório deles. Tem umas habitações ali. Tem as habitações, são 44 habitações militares que também precisam ser construídas. Essas casas, como a Prefeitura de Rio Branco, o prefeito não entregou o terreno, nós conversamos com o Exército e eles já estão construindo pelo menos as casas lá numa área do 4º bis, ali no bosque, pertinho do Círculo Militar de Rio Branco. Então ali eles vão construir suas casas. Já começaram, inclusive, a fazer, porque o recurso já está aportado, 33 milhões de reais para construir todas as casas deles e ainda sobra ainda uma beirinha para iniciar a construção do Beck. Então o processo já iniciou, né? Já começou, a construção das casas já começou, gente. Essa é a grande notícia. A última vez que eu vim aqui com você, talvez eu não tenha dado essa notícia. A construção das casas dos oficiais já começou. Então, o processo está andando. Só falta o prefeito Boca Calon cumprir a palavra dele, desapropriar uma área que ele se comprometeu conosco e com o Exército, e a gente colocar o Exército nessa área para que eles possam começar a construir a estrutura do batalhão. E ali, naquela área extraordinária do 7º Beck, aí entra a Prefeitura, Governo do Estado, as parcerias, para a gente fazer esse parque ambiental, que a gente pode fazer no modelo de PPP. Faz aí uma licitação, apresenta o projeto. Os quiosques ali, o pessoal ganha o seu dinheiro, empreendedores. As quadras, você tem o centro de convenções, lanchonetes, restaurante à beira-lago, lugar para as crianças brincarem. Olha que coisa linda. Olha só as imagens. Aí é a maquete, né? Ó, aí é o lago do Beck. Ali é um centro de convenções que passou, todo o local arborizado. Inclusive esse projeto feito pela CEOP, a meu pedido, a pedido do Ítalo. A ideia de ter um restaurante à beira do lago, não precisa ser esse modelo, pode ser um modelo até mais bonito. Aí é um parque para criança autista, que eu vi lá nos Estados Unidos. Você viu lá? Para crianças autistas, que eu vi lá na cidade de Coral Gables, na Flórida. E eu disse, olha, eu quero esse modelo. Um deck naquele lago para as famílias irem vislumbrar a beleza daquele lago maravilhoso que tem no 7º Beck. Olha, as quadras, tudo gratuito para a população, e aí a gente faz parceria com as associações, para cada um adotar uma quadra e cuidar dela, junto com a organização do parque. Muito lindo esse projeto. Para a gente ter manutenção desses instrumentos, nós precisamos ter uma PPP,
que cuide das quadras, que cuide do parque, das pistas de caminhada. Aí nós temos um mini ginásio, concha Uma acústica. concha acústica ali, muito bacana. Olha Os shows só, aí, né? os shows da comunidade, teatro. skate park, olha só aí a área comercial. Pra gente ter aí lanchonete, pizzaria, drogaria, sei lá, no quiosque do açaí, do tacacá, pra gente ter Não, ali tá- esse espaço Pareceu com a maravilhoso. 17 de novembro ali no segundo distrito. Não é né? legal? A fachada ali, né? A fachada. Aí o Fachada. centro de convenções. E a ideia desse centro de convenções é ter um estacionamento subterrâneo, Astério, porque é para 2.500 pessoas, então vai ter muito carro num evento grande, vai ter toda uma estrutura para as pessoas poderem sair daí direto para as duas vias. Por isso que a gente tem que duplicar a Isaura Parente, alargar aquela Nações Unidas para melhorar Aí dá o para fluxo. receber os grandes Os encontros. grandes né? encontros, um grande encontro É, né, aí- da Amazônia aqui no Sim. Acre, num centro de convenções bonito, dentro desse parque maravilhoso. Olha que infraestrutura bonita. Então, esse sonho nós conseguimos convencer o Exército a sair da área. O Exército agora só espera que a Prefeitura cumpra seu papel, entregue a área para eles começarem a construir. No momento que eles tiverem a área deles construída, eles saem e a gente pode começar a sonhar com o nosso E ali parque. haveria duplicação da Isaura Isaura Parente. Ali É. você sabe que ali tá apertadinho, né? A gente Além de daqui apertada, sabe, a né? Isaura Parente está feia, Astério. A cidade está crescendo, mas a Isaura Parente não foi cuidada. A rua está feia. Você anda, olha para cima, é aquele monte de cabo. Parece assim que você, sabe, não consegue nem ver o céu. E os moradores reclamam, a pista fica engarrafada. Fica. Eu Durante, faço muito tráfego ali eu todo dia. trafego ali todo A dia. gente vem para cá, né? Pronto, eu vou É. daqui para casa. Exatamente. Todo santo dia eu pego ali e é muito ruim, a população está sofrendo. Duplica a Isaura Parente, porque vamos, tudo bem, né, tá ali sendo feitos os viadutos, né, ali na BB, na Sim. Ceará, mas aí desemboca na Isaura Parente do jeito que tá, não vai adiantar de nada. É preciso uma obra complementar, Tem que ser né? uma obra completa. Então, Astério, eu acho que isso daí muda a cara de Rio Branco, dá um novo espaço de lazer ao nosso povo, e é por isso que eu tenho lutado. Com o apoio do meu amigo Roberto Duarte, né, e outros colegas que também colocaram cada um 1 milhão, e eu coloquei 26 milhões, nós já temos 33 milhões para esta obra de construção das casas e da estrutura do BEC fora do parque. Esse parque vai ser uma obra gigante, e aí nós temos que pensar numa PPP para construir e manter o parque. O parque tem que ter manutenção, senão vai ficar abandonado como outros parques do nosso estado. Bom, além do trabalho de coordenador da bancada, também você tem do seu mandato, né? Claro. Que são as emendas para os municípios, você é senador municipalista, né? Sim. A gente tem imagens das suas visitas ao interior, Ô, meu é irmão. isso? Temos A sim. produção está me informando aqui. Coisa Vamos boa. lá, vamos colocando e o senador vai narrando aqui as Ô, atividades aí, tá, produção? Coloca Poxa, aí que Astério, isso é muito legal, vai porque nós conversando fizemos, aí, não é? fizemos uma caminhada esses dias. Praticamente todo final de semana você vem, né? Todo final de semana eu estou aqui no estado, venho na quarta-noite ou na quinta de manhã, aí fico a quinta, sexta, sábado, domingo e volto para Brasília na segunda, graças a Deus, nesse voo diurno da Gol que nós trouxemos de volta o voo Pois diurno. é, o voo da Graças Gol a Deus. Brasília, Rio Branco, Brasília, né, 14 horas, 14 horas. né, tem o embarque, 14h40 ele levanta voo para Brasília. Passa muito tempo dentro de avião, hein? Toda semana 6 horas, né, ida e volta. Mas é o nosso trabalho. Tem esse isso- voo também agora São Paulo, né? Voltou. Agora São Paulo, 3 vezes por semana, saindo às 10 da manhã. Rio Branco, Guarulhos, que era outro pedido Esse da era população. um sonho antigo. Já saiu lotada a aeronave, né? Já tá- Lotada a aeronave, vai sair lotada toda vez. Os voos diurnos Rio Branco, Cruzeiro Você do sabe Sul. que o preço tá. O comentário lá, a gente tava lá Preço na CE bom. comentando, o preço muito bom, né? É, o pessoal e de tava- volta tava dando R$ 1.300 para São Paulo. R$ 1.300 foi o que as pessoas estavam comprando ali. Você sabe que eu tenho um projeto para a gente reduzir o preço da passagem, que é o do QAV. Esse agora, da última vez que eu trouxe aqui para você, disse que nós estávamos iniciando o projeto de regulamentação. Quer dizer para você que o texto já está pronto, meu gabinete produziu, já dialogou com a ANAC e agora está nas mãos do Ministério de Portos e Aeroportos para regulamentar. O texto está pronto, Astério. E a regulamentação do QAV significa o seguinte: o governo federal vai usar recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, o FENAC, para pagar uma parte do preço do querosene de aviação nos aeroportos da Amazônia Legal, toda a região norte, mais Mato Grosso e parte do Maranhão. Então o norte, o Acre, por exemplo, os voos para cá, com origem ou destino na Amazônia Legal, vai ter o subsídio do querosene de aviação. Com isso, Sim. o mesmo valor de desconto que a empresa aérea tiver no preço do combustível, ela vai aplicar no preço da passagem.
É isso que nós estamos amarrando O na mesmo regulamentação. desconto ali, né? Tem que Subsídio colocar o pago. mesmo desconto. Senão, a gente faz o benefício para a empresa aérea e ela não repassa para o consumidor. Sim. Tem que repassar o desconto para o consumidor, senão não recebe subsídio. É assim que tem que ficar regulamentado para a população ter realmente uma redução que a gente possa sentir no preço da passagem nos outros voos. Porque, por exemplo, Rio Branco Cruzeiro é um absurdo o valor, né? Às vezes Rio Branco Brasília é um absurdo. Esses valores não podemos mais aceitar. Por isso que nós propusemos o subsídio e amarrado a desconto na passagem aérea. Uma telespectadora pergunta ao senador Alan Henrique sobre a BR-364 e 317. A BR-364 está numa situação muito ruim. Eu estive na semana O que passada... foi que houve, senador? Porque fizeram um bom trabalho ali, né? Mas ali é o paliativo. O paliativo todo ano tem que fazer e gasta 300, 400 milhões É a manutenção, com a né? manutenção. Porque quando vem o inverno, a estrada arrebenta tudo, se arrebenta. Porque o solo é ruim e não tem uma base bem feita. Tem que escavar tudo, fazer aquele manto de pedra chamado macadame hidráulico, colocar um solo de qualidade, uma boa compactação e, Astério, colocar uma camada asfáltica de 8 centímetros. Aí a estrada dura. Porque foi mais ou menos assim que fez Orleí Cameli, naquele trecho de Cruzeiro do Sul até o Rio Liberdade, Exatamente. que é o melhor trecho da estrada. É o melhor, até hoje. E agora também foi feito semelhante a isso entre Rio Branco e Bujari, que suportou todo esse inverno e está um trecho muito bom. Por quê? Porque foi bem feito. Agora, tem que fazer nos 415 quilômetros que ligam Sena Madureira até a cabeceira do Liberdade chegando em Cruzeiro. São os piores trechos da estrada, 415 quilômetros que tem que ser reconstruídos. O DENIT vai lançar a licitação, segundo o DENIT, Fabrício Galvão, agora no mês de abril, para os primeiros 200 quilômetros. Vamos ficar cobrando, porque a reconstrução da BR é a reconstrução dos nossos sonhos. É o Estado ter uma rodovia realmente adequada. E nós vamos fiscalizar para que a obra seja bem feita, viu, Astério? Porque não adianta também arrecadar os recursos, conseguir a viabilidade, colocar no plano do Ministério de Transportes e a obra ser mal feita. Tem que Esse ficar de recurso olho. consta do orçamento da União? Já é está isso? no orçamento da União, está Tá no dentro do planejamento do DENIT. Cerca de R$1 bilhão, procede? Vai pouco mais do que isso. Ali, né? ali a gente tem ali, ó. O senhor teve lá esses dias, né? São CJ, trechos, Arauacá. são trechos que a gente já vê que a estrada simplesmente eram trechos que estavam ali com o recapeamento e já se acabaram todos, ó. Ó, já está no barro. Então é muito ruim, né? Isso daí, ó. E data, ó, 20/3, ó, 2025. Ó, agora, de março. Agora, tem. Então, a estrada muito ruim nesse trecho. Temos aí 12, Se não 13 dias dessas imagens. Se né? não escavar e fizer uma base bem feita, com pedra, fazer as contenções laterais, as galerias, não vai funcionar. Tem que ser bem feita a obra. Por isso que nós fomos lá ao Ministério do Transporte dizer, não adianta mais fazer paliativo, tem que reconstruir. Tem que fazer um serviço bem feito. E nós vamos fiscalizar isso. Senador, sobre investimento em habitação no Acre, eu sou o coordenador da bancada. O que é que Olha, tem? Minha Casa Minha Vida, governo federal, anunciou para o Acre uma série de casas populares que serão construídas em parceria com o governo. Cabe ao governo, que recebeu esse presente, né, do Ministério das Cidades, executar as obras. O governo quer fazer casas ali na Cidade do Povo, né, algumas casas no interior, e aí nós temos que ficar fiscalizando se a execução vai ser rápida, bem feita, célere. Porque são recursos do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o déficit habitacional do Acre está em cerca de 20 mil moradias. 20 mil. Mas para você fazer casa popular, você sabe que os municípios que estão aí pleiteando casa, ele tem que primeiro apresentar um terreno com água É o mínimo, né? e esgoto e ruas. É o mínimo. Se não tiver sistema de água, sistema de esgoto e a rua pavimentada, o Ministério não libera. Que é o que se exige de qualquer loteamento, né? Qualquer loteamento. De qualquer empreendimento, na Qualquer verdade. empreendimento. Tem que ter essa infraestrutura. Se né? não tiver infraestrutura básica, não faz. É por isso que eu defendo tanto saneamento, Astério. É por isso que eu defendo Sim. tanto a gente fazer o projeto de saneamento do Acre. Porque tudo que for Esse fazer... assunto de saneamento, ele é Ele é muito importante e a gente vai tratar depois do intervalo comercial, porque eu acho que é importante, porque a gente está tratando aqui de água, de esgoto, de coleta de lixo, de muita coisa. Então a gente vai já saber os planos do senador para saneamento básico, não só em Rio Branco, mas no município do Acre. Voltamos já depois do intervalo.